fique ligado aqui na Jovem Pan Natal, porque já está aqui conosco na bancada, muita alegria, satisfação revela, Cloriza Linhares, pré-candidata ao governo do estado. Cloriza, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia. Alegria minha, Arthur Dutra, né, que tive o prazer de conhecer no passado, uma pessoa que eu admiro muito, e Patrícia Ferreira. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Jornal da Manhã. Cloriza, muito bem, pré-candidatura ao governo do estado, você está rodando aí o estado todo, levando as suas propostas, o que é que você tem apresentado para o eleitor cidadão do Rio Grande do Norte nesse projeto? Eu tenho apresentado uma opção de mudança. Diante de tudo que a gente já assistiu, esses nomes que hoje, por sinal, a gente vive uma dança do crioulo doido, pessoas que criticavam, que estava de um lado, passou a vida toda, hoje se unindo para quê? Se manter no poder. E, ao mesmo tempo, conhecendo o Estado no sentido econômico. Só muito, né? Clóris, deixa eu só trocar aqui o seu microfone. Para o nosso ouvinte entender bem o que você está falando aqui para a gente. Está meio baixo aqui, mas Michele Ariana, a nossa polivalente, já resolveu na hora. Pronto, ok? Então a gente tem também fazendo o mapeamento do estado, né? A gente precisa fazer um planejamento estratégico. Sou contadora, pós-graduada em gestão pública e também contabilidade gerencial, e a gente sabe tudo começa pelo planejamento estratégico. Então a gente tem que levantar as potencialidades e dificuldades, mas principalmente ouvir a população, o que é que eles dão prioridade. E a gente tem constatado muita fome, muitas pessoas abandonadas no sentido da saúde pública e uma falta de emprego que leva as pessoas, muitas delas, a passarem necessidades. Então isso tem sido um apelo. Somente o que aqui a gente pode pensar de início, emprego, né? Porque com emprego você consegue tanto se alimentar como ter condições a ter acesso à saúde, seja pública ou particular. Cloriza, como você se coloca, a gente está numa política bem, esse ano, em eleições bem polarizadas, não é? Qual seria a sua ideologia, mas a ideologia no sentido não só da esquerda, de direita, né? Qual seria seu posicionamento, mas de Estado maior, de Estado menor, de privação, de estatização? Qual é a sua visão? Patrícia, eu sou cristã, nasci numa família cristã, eu vivo o cristianismo porque tenho um filho que nasceu com a síndrome rara, um atraso cognitivo severo, além de TDAH em mais alto grau e outras complicações. Então a medicina tinha condenado a ele. E em 30 anos, né, de percurso, o que é que aconteceu? A gente reverteu esse quadro e a medicina quer escrever sobre o caso dele. Então eu sou cristã, eu vivo o cristianismo, porque isso é um milagre. Então eu vivo pela fé. Além disso, eu trabalho e luto pelas famílias, porque a unidade é a base de tudo. A sociedade, quanto mais desorganização nas famílias, mais a gente tem esse problema que a gente está vendo. Eu constatei isso quando eu fui policial penal, durante 5 anos, e fiz um trabalho de pesquisa que tracei o perfil do preso, onde lá, através de várias entrevistas, na verdade entrevistei toda a população carcerária durante 5 anos, e lá eu constatei que cerca de 95% dos presos era oriundo de famílias desorganizadas, em que a figura masculina não existia na vida deles. Então são dados importantes. Então, além disso, eu amo o meu Brasil, conheço vários países, mas eu amo o meu Brasil. Então eu sou essa mulher conservadora. Acho a polarização prejudicial ao nosso país, porque a gente deixa de falar de proposta para entrar numa agressão. E eu acredito que eu sou essa mulher, um processo natural, porque hoje eu me encontro com um desafio muito maior, que é me tornar conhecida no Estado e concorrer a esse pleito, né, que está vindo aí para o governo do Estado. Então eu preciso, nesse momento, centrar todas as minhas forças nessa questão local. Agora, quem ganhar, para mim não... Dependendo de quem ganhar, estarei lá, batendo a porta, reivindicando ajuda pelo nosso Estado. Eu acho que esse é o papel do governador. E quando você se diz conservadora, então você se diz mais a quem você apoiaria? Pronto. E quem seriam os nomes que você apoia? Olha, eu não tenho pensado ainda em nomes para isso, para né? Presidência, Senado a gente já tem, né? Nosso Lei Lopes é pré-candidato com o nosso partido. Fico muito feliz porque é um homem que tem serviços prestados aqui no Estado e tem uma experiência, e entrou e saiu da política com as mãos limpas. Ele só deixou um legado para ser seguido. Seu partido hoje é o Brasil
Não, hoje é o PMB, Partido da Mulher Brasileira, que está em trâmite, ainda não está homologado. Ainda não mudou. Ô, Cloriza, mas está em trâmite para o Brasil 35. Um dos desafios assim, do Rio Grande do Norte, trazendo a conversa aqui para nossa terra, é a gente ter um governo que realmente alavanque o nosso desenvolvimento. A gente vê uma sucessão de governos que não conseguiram, entregaram muito pouco, quase nada, para o cidadão do Rio Grande do Norte. Qual você acha que é o maior desafio para a gente destravar esse estado e ele entregar para o cidadão as potencialidades que a gente sabe que ele tem? O carro-chefe do nosso plano de governo vai ser o desenvolvimento econômico sustentável, porque é a chave para resolver todos os outros problemas. Então, para você investir em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura, tem que ter dinheiro. Vamos ser bem claros. E para isso, Cloriza, olha, eu poderia estar preocupada mais do que qualquer outra coisa, mas quando eu pego o Catar, um país miserável que vivia da pesca, extremamente seco, quente, chegava a temperaturas de 50. Pego Israel, que além de ser territórios menores que o nosso, em 50 anos conseguiu chegar, ser uma das maiores potências do mundo. Aí você vem para a nossa situação, Rio Grande do Norte, aí você vê um estado rico em ativos naturais. Só rápido aqui a gente tem o ar, a gente tem o sol, a gente tem a terra, a gente tem a parte de minérios, petróleo e gás, temos o turismo litoral, a localização em relação à distância da Europa. Eu acho que os cruzeiros eram para chegar pelo Rio Grande do Norte, mas nós não temos investimentos. Antigamente eu pensava que era falta de capacidade, mas hoje eu tenho a certeza que é o interesse político de manter as pessoas precisando, para poder, na época de política, eles chegarem com assistencialismo e conseguirem se manter no poder. E como conseguiríamos nos tornar referência? Como seria feito esse planejamento para esses investimentos? Olha, a primeira coisa, quem assumir vai ter que fazer uma auditoria nas contas públicas. Bem sabemos, eu sou contadora também, né, formada em contabilidade e pós-graduada em contabilidade gerencial, como já falei. Então, eu trabalhei cerca de 7 anos com recuperação de empresas. A cada 10 empresas, 8 era problema de gestão e desvio de dinheiro. E não é diferente nas empresas públicas. Também auditava as contas da UERN, participei do Conselho Curador, e lá a gente via problemas com diárias. É preciso saber se os imóveis alugados realmente está favorecendo ou é uma questão de ajudar alguém, né? Ou se é necessidade, a alocação de carros. Então é preciso auditar as contas primeiro para enxugar nesse sentido. Depois disso, explorar o que a gente tem. Quem emprega e traz renda para o nosso estado é a iniciativa privada. Não tem como, não tem outro caminho. O estado tem um limite prudencial na parte de contratação. É preciso criar um ambiente favorável para novos investidores. E tem gente querendo explorar aqui, por exemplo, os minérios. E aí o que é que acontece? Não tem como transportar esses minérios. Olha, a gente tem reservas naturais de tungstênio, ferro e feldespato. Feldespato é um minério que ele é utilizado para a fabricação de vidro e também de cerâmica. Por que isso não pode ser agregado com indústria? Porque hoje a gente trabalha a exploração, mas a fase bruta, mas poderia agregar através da industrialização, porque todo o país, o estado desenvolvido, passa pela industrialização. E para isso, educação e tecnologia. Pronto, a educação chegou no ponto que eu ia perguntar agora, porque ontem saiu um dado absolutamente estarrecedor e revoltante do Rio Grande do Norte. É o segundo estado do país que mais tem índice de abandono escolar. E de reprovação. Claro que a pandemia, né, ocasionou esse cenário, mas a gente não fica olhar para trás, tem que olhar para frente. Né? E é preciso um plano de ação para tentar recuperar uma geração inteira que simplesmente abandonou a escola. O que é que você pretende fazer para encarar esse problema, Cloriza? Olha, a primeira coisa é reestruturar as escolas. Quem é que se sente atraído para ir para uma escola que o teto está caindo na cabeça? Então, o ambiente escolar hoje, nosso ambiente escolar, não é um atrativo para o jovem. Mas, além disso, é trazer inovações. Primeiro que eu defendo a escola de horário integral. Tirar os jovens das ruas, que hoje estão morrendo precocemente porque estão sendo captados pelo crime organizado. Então, é preciso deixar essas crianças nas escolas, enquanto seus pais possam trabalhar para trazer o sustento. Dentro dessa escola, a gente tem que ofertar não só a parte educacional, curricular, mas é preciso oferecer cultura, esporte, a psicomotricidade relacional, que é uma bandeira que eu rodo o estado todo, que foi a metodologia que tirou meu filho na condição de quase débil mental para uma pessoa com QI normal.
é algo que a gente já está trabalhando há mais há 20 anos eu defendo essa bandeira. E hoje conseguimos aprovar de mais de 100 municípios que passamos pelo estado dando palestras gratuitas, conseguimos aprovar em mais de 10 municípios. Atualmente tem Areia Branca, é o outro município que está tentando aprovar. E a psicomotricidade é lei aqui em Natal e Mossoró, mas infelizmente não saíram do papel ainda. Então a gente vai tirar coisas como a psicomotricidade do papel e trazer, porque a psicomotricidade relacional faz uma transformação nesse jovem, nessa criança, de recuperação que você não tem ideia. Eu não estou falando o que está no papel, estou falando de uma experiência que eu passo em Fortaleza, com o governo do Ceará, lá que é investido no município de Fortaleza. Hoje já é lei e lá eles aplicam isso nas escolas e têm conseguido reduzir em quase 50% a violência nas escolas de periferia e melhorar a parte cognitiva em 48%. São índices, isso em um ano, viu? Então são índices muito favoráveis para que a gente continue sabendo que esse é um caminho. Então a escola tem que ser um ambiente em que as pessoas tenham falta. E para isso a gente tem um modelozinho pequeno, que é o Realizando os Sonhos, que a gente faz de acordo. A gente é cidadã, né? A gente não tem mandato. E lá a gente tem crianças que saem chorando, porque funciona como uma casa de apoio lá em Grossos, né? O Realizando os Sonhos, que já está há mais de 5 anos de funcionamento. E passando aqui rapidamente agora para a questão da segurança, né, Arthur? Você mesmo que falou que é policial penal. Policial penal. Como é que você vê esse problema da nossa segurança pública aqui no estado? Olha, o aparelhamento, a deficiência. Olha, além de policial penal 5 anos, casada com delegado civil, que é de carreira, 25 anos de carreira, além de segurança pós-graduação em segurança pública e cidadania, então a gente vivenciou segurança pública. Tenho essa pesquisa que para mim foi fundamental, período que eu estive lá, concluindo direito e fazendo após em segurança pública. Porque além da informação da família, eu pude levantar que a maioria, cerca de 85% dos presos, sequer tinha terminado o Fundamental 1, mal sabiam assinar o nome. Não tinha profissão. Quando eu perguntava qual a sua profissão, carroceiro, flanelinha, auxiliar de servente. Servente eu conheço, mas auxiliar de servente. Então você vê cerca de 85% também a falta de profissionalização, além de que a média, né, para eles viverem de renda, viviam em média com 4 pessoas numa casa com meio salário mínimo. Então é humanamente impossível ter uma qualidade de vida. Então, com esses dados, com a experiência que eu vivi, participei de rebeliões, ameaça até hoje na pele. Por quê? Porque você nunca deixa de ser um policial. Meu marido é delegado. Se tiver um grupo de pessoas no assalto, o que é que vai acontecer? Um roubo, né? Popularmente falado, assalto. Ele vai ser morto, independente de alguma coisa, porque eles fazem isso. Então, assim, a segurança pública a gente respira, mas eu digo a você com toda a segurança. Segurança pública começa na base. Investimento em políticas públicas na família. Família é a base de tudo. Nas escolas, que é o passo seguinte para essa criança. Depois, na parte de profissionalização, porque muitas vezes quem não quer estudar arranja um emprego e se resgata na profissão porque tem uma condição de vida. E ainda temos instituições como igreja, ONGs, com esportes, enfim. Depois disso, aí a gente vai para a repressão, porque a prevenção sempre foi mais barato. E aí sim, equipar a polícia, ter uma inteligência e principalmente uma harmonia naqueles agentes que faz a segurança. Não é só a polícia civil e a militar, mas tem o Ministério Público e a própria Justiça. É preciso que haja uma harmonia e não uma disputa de vaidades, porque isso é prejudicial para todo mundo. Muito bem. Cloriza Linhares, pré-candidata ao governo do estado. Muito obrigado por sua participação aqui, Cloriza, no Jornal da Manhã. Seja bem-vindo e sucesso na sua Obrigada, Arthur Dutra. Todo mundo confunde. Obrigada, viu, Patrícia? Queria deixar só uma mensagem rapidinho, dizer às pessoas que falam que todo político é igual, que é tudo ladrão, que isso, que aquilo outro. É muito cômodo estar numa cadeira e falar tudo isso. É preciso sair dessa cadeira e ser o agente da mudança. É preciso você fazer algo. Então, se você não acredita em ninguém, faça algo. Dê seu nome, coloque seu nome à disposição para conhecer também o outro lado e as dificuldades. Obrigada aí. Obrigado, Cloriza.